Deus tem te pedido renúncia e você tem resistido? Fica nesse vídeo que eu vou contar uma experiência que vai edificar a sua fé e quem sabe vai te ajudar a tomar uma decisão. Às vezes Deus nos pede coisas, pede para que a gente renuncie coisas e quem sabe para você está te pedindo até o seu serviço, deixar o ambiente onde você trabalha e você tem resistido porque tem medo do que vai acontecer, como você vai viver, o que você vai fazer. Mas eu quero aqui contar uma experiência para você e se antes disso nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que as pessoas que Deus tinha algo maior, Deus tinha um propósito, um chamado, elas tiveram que fazer renúncias, elas tiveram que renunciar a coisas que para elas eram muito importantes. Eu não estou dizendo aqui para pessoas deixarem o seu serviço ou deixarem de fazer algo que talvez Deus não pediu. Eu não quero influenciar você a tomar uma decisão que Deus não tenha te pedido. Mas se você, assim como eu, viu que por vários motivos, quem sabe sinais e tantas outras formas, Deus bradou no teu coração que você precisa tomar uma decisão e você tá aí protelando, eu quero te dizer e te encorajar, obedeça à voz de Deus. No meu caso, eu sempre trabalhei em coisas que não me agradava e por muitos anos trabalhando em serviços que eu não gostava, Deus nunca havia me pedido nada, mas até que um dia eu estava, há 2 anos atrás, trabalhando em algo que eu gostava muito e Deus me pediu o meu serviço. Sabe, não foi uma tarefa fácil, não foi uma decisão fácil, mas se você está titubeando em 2 pensamentos indecisos, eu quero te dizer, existem várias maneiras como você pode pedir a Deus para que Ele te mostre realmente se é da vontade dEle. No meu caso, eu sentia quando eu ia trabalhar e eu arrumava minhas coisas e ia sair, perto da porta, com tudo nas mãos, eu sentia que Deus falava assim para mim, de verdade, eu quero o seu tempo para mim. Mas como eu estava fazendo algo que eu gostava muito de fazer, eu ouvia e eu ia. Mas foi passando os dias, eu continuei ouvindo essa voz. Eu ia sair de casa e eu sentia Deus falando comigo, eu quero o seu dia para mim. E aí eu resistindo isso até que, como eu trabalhava com entregas, eu via várias pessoas passando na minha frente, tendo as entregas disponíveis e eu ficava horas parada esperando e não tinha nenhuma entrega. E eu falava assim, meu Deus, mas o que está acontecendo, Senhor? Eu não quero que o Senhor tire das pessoas. Eu acredito que possa ter para mim também pedidos para que eu entregue. Mas eu te peço só que eu consiga trabalhar também, né? Mas aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração nesses momentos de que Ele estava pedindo o meu tempo. E eu lembro que eu comecei a orar e pedir ao Senhor que realmente bradasse mais forte no meu coração ou falasse de alguma forma que eu compreendesse, que eu não tivesse dúvidas. E até então eu disse para Deus, Deus, então se o Senhor está me pedindo isso, eu quero te obedecer. Mas fala com o meu marido, porque como que eu vou fazer, né? Se um salário é difícil, se 2 salários já é difícil, imagina um salário só. Só que eu lembro que um dia eu estava muito angustiada, e isso era numa noite, numa manhã de domingo, eu acordei, eu tava angustiada, com o coração angustiado, sabe aquele dia que você não sabe, você lembra que você tem muitas promessas, mas as coisas parecem que não fluem, né? E eu lembro que eu ouvindo um louvor, Deus já estava falando muito comigo, foi quando meu esposo entrou no quarto e ele disse assim, Deus me disse agora para você parar de trabalhar e usar o teu dia para Ele. Eu fiz assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor realmente está falando. E eu me dediquei a isso, né? Eu fiquei 3 meses, eu então ouvi a voz de Deus e obedeci.
e fiquei 3 meses, mas as coisas começaram a apertar um pouco e eu, sem perguntar a Deus, eu voltei a trabalhar. Só que eu continuava sentindo, e dessa vez eu sentia que eu estava em desobediência, porque uma palavra que eu ouvi, que realmente serviu muito para mim, é que quando você não obedece a Deus no tempo que Ele pede, você já está em desobediência. E aí, quando eu abri o aplicativo e eu via que tinha chamadas com valor alto, aquilo, sabe, me fazia querer ir, porque as coisas estavam um pouco justas e eu precisava ajudar, até porque a gente, quando novo, a gente se acha que tem saúde, tem disponibilidade para trabalhar, né? E olhando para mim assim, muitas pessoas podem pensar, né? Mas que ideia é essa? Ah, isso é uma desculpa para não trabalhar. Enfim. Mas mesmo assim eu decidi obedecer à voz de Deus. Porém, quando as coisas foram meio que ajustando, eu na minha ansiedade, né, de querer fazer as coisas com minhas próprias mãos, a gente fala que entrega o controle nas mãos do Senhor, mas muitas vezes a gente mesmo tira sem perceber. E aí eu olhando o aplicativo e aquela chamada ali, aí eu falei, eu vou. Mas por muitas vezes, né, eu voltei, fui. Só que eu comecei a sentir muito forte que eu estava em desobediência. Então eu comecei a orar e eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta muito clara. Eu quero te obedecer, mas eu preciso de uma resposta muito clara. Não é o Senhor, sou eu que sou muito limitada. E pela dificuldade do dia a dia, o país onde eu moro não tem nada que é de graça, nada, nada. Se você vai no mercado e por 1 centavo, você não leva a compra se você não tiver esse 1 centavo. Então, eu me deparava nesse confronto, né? E aí foi interessante porque, ouvindo a voz de Deus, eu fiz essa oração. Deus, fala comigo claramente. Só que eu te peço, por favor, Jesus, eu quero uma resposta até o dia 29 de fevereiro. E nesse ano tinha o dia 29, né? Aí, eu lembro que era dia 28, e claro que eu vinha orando antes, né? Antes de começar o mês de fevereiro, eu já vinha orando. E eu pedi a Deus um sinal até o dia 29, uma resposta. E quando chegou no dia 28, eu fui muito tentada a abrir o aplicativo e olhar, e eu vi que tinha uma corrida assim muito alta. Então eu fui para essa corrida. E o meu carro, ele era um carro muito bom, nunca tinha dado problema, ele tava feito inspeção, tudo tava tudo correto. Eu tinha acabado de trocar os pneus, enfim, tudo. E aí, eu lembro que eu aceitei a corrida e eram 2 pedidos. E quando eu fui fazer o primeiro pedido, tava tudo ok. Coloquei o pedido dentro do carro. Quando eu peguei o segundo pedido, gente, o carro começou a trepidar, mas ele não andava de jeito nenhum e ele só trepidava, parecendo aqueles carros velhos, sabe carro velho que não sai do lugar, só vai... E aí eu comecei a ficar desesperada. Na hora o Espírito Santo falou pra mim, eu tô te dando a resposta que você pediu, porque você não está me obedecendo. E o meu coração já ficou muito angustiado naquela hora, e eu lembro que eu liguei pro meu esposo correndo. Amor, o carro tá dando problema e eu tô com 2 pedidos. Meu Deus, eu não consigo cancelar, eu preciso entregar. O que eu faço? Ele falou, para o carro agora e você vai orar e pedir perdão, porque você tá em desobediência. E aí eu lembro que eu parei o carro, a gente fez uma oração. E a partir daquele momento eu falei, Jesus, eu vou confiar no Senhor. Mesmo que para mim pareça difícil, pareça impossível, eu vou confiar no Senhor. E, gente, eu posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, foi confiar em Jesus. Naquele momento eu só pedia a Deus que eu queria só que Ele me deixasse entregar aqueles 2 pedidos. Eu falava, Jesus, me perdoa, mas eu só vou entregar esses 2 pedidos, só me ajuda a entregar esses 2 pedidos e eu vou estacionar o carro. E eu comecei a ligar para os mecânicos, o que será que está acontecendo no carro?
E aí eles falaram assim, olha, pela luz que tá acendendo, não vai ser barato, enfim, né? E eu sei que o resultado, eu tive que mandar amassar o carro. O carro tava bom, mas quando Deus faz uma coisa, Ele faz. E a gente só resta obedecer. Quando a gente pede uma resposta dele, a gente só precisa obedecer ao que Ele fala, né? Eu lembro que Deus me ajudou. Eu fui, assim, foi muito difícil fazer as duas entregas, porque o carro não andava e tava trepidando demais. Mas graças a Deus consegui fazer as entregas e estacionei o carro e obedeci, não saí mais com o carro. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Que quem sabe Deus tem te pedido algo para você renunciar e você tá tendo muita dificuldade, principalmente com medo do amanhã. Principalmente com medo de que o que você vai comer, do que você vai se alimentar, o que você vai vestir, como vai ser, de onde vai vir a provisão. E eu posso te dizer com toda certeza, se Deus te pediu alguma coisa, obedeça. Porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. E quando Ele pede algo é porque Ele já tem toda a estrutura pronta para te abençoar. Eu posso dizer para vocês, ontem mesmo eu estava conversando isso com o meu marido, de que nesse tempo em que eu tenho obedecido à voz de Deus, é o tempo em que a gente tem experimentado a provisão de Deus. E tem sido experiências maravilhosas, sabe? De mais intimidade com o Senhor. E é o tempo em que mais as coisas no chamado, quem sabe ministerialmente falando, as coisas têm acontecido. Eu não sei em que área Deus quer te usar, eu só sei que Ele quer te levar para um nível maior, para algo melhor. E eu sei que coisas maravilhosas vão acontecer, você só precisa obedecer. Sabe, Deus ele tem provisão de onde você não imagina. Ele faz acontecer coisas que nem passa pela sua cabeça. Não se preocupe, obedeça, somente obedeça. Eu tenho vivido experiências incríveis com Deus. Quando Deus nos chama para esse tempo, é um tempo de intimidade, é um tempo em que a gente se entrega para o Senhor e Ele se encarrega de todas as outras coisas. Essa mensagem não é para preguiçoso, desculpa a expressão, de que está esperando um aval, uma resposta para que faça aquilo que ele tem o desejo de fazer, né? Não, esse vídeo, essa mensagem é para realmente aquele que Deus está pedindo e chamando para algo maior e você está com medo de obedecer. Esse vídeo é para quem Deus está querendo e chamando para mais intimidade e você não tem gastado tempo para isso. Obedeça, é o melhor que você pode fazer. Coisas incríveis Deus vai fazer na sua vida e por você e para você e através de você. Então, essa mensagem eu espero que edifique teu coração e você receba. E escreva aí se realmente Deus tem falado com você e se você conseguiu obedecer aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Tá bom? Eu quero que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e que em tudo a graça e a paz do Senhor reine no teu coração e você possa obedecer. E você vai viver coisas extraordinárias na sua vida, porque o Senhor tem te chamado para algo maior, para algo melhor, algo que você nunca viveu, experiências incríveis que você vai viver com Ele. Amém? Eu espero que você receba essa palavra em nome de Jesus Cristo e faça o que Jesus está te pedindo.